Uou, uou, uou. Dizem por aí que o futebol é uma caixinha de surpresas, que hoje essa caixinha resolveu explodir. Neymar pode ficar fora da Copa do Mundo. Endrick está sendo perseguido na França e pode acabar voltando ao Real Madrid. E como se isso já não fosse loucura o suficiente, o Cristiano Ronaldo pode pintar no Inter Miami para jogar ao lado do Messi. Sim, você ouviu certo. Então fica comigo até o final, porque a gente vai separar o que é rumor, o que é bastidor e o que realmente pode acontecer. Hoje é dia de falar de transferências, decisões polêmicas e notícias que ninguém esperava. Mas antes, vamos ver algumas das principais notícias do futebol. Segundo o site europeu The Touchline, o Vitinha toparia deixar o PSG para jogar no Real Madrid no futuro. Ele está bem feliz em Paris e virou um dos principais jogadores do time, mas vê o Real como o maior clube do mundo e um sonho de carreira. O Real Madrid acompanha o Vitinha há bastante tempo e gosta do estilo dele para o meio-campo. Ainda não existe proposta oficial, até porque o PSG não quer vender ele agora. Mas o que chama atenção é que o próprio jogador gosta da ideia e pensa nisso como objetivo para os próximos anos. Hoje a agência ABC publicou a matéria dizendo que uma mulher teria acusado o irmão de Ansu Fati de agressão sexual, em uma casa que, segundo o texto inicial, seria de Lamine Yamal. A reportagem chegou a falar em uma investigação policial, mesmo dizendo que não existia nenhuma denúncia formal. Pouco tempo depois, o próprio site apagou o tweet e corrigiu a matéria, confirmando que a polícia verificou o caso e concluiu que a casa de Lamine Yamal não tinha nenhuma relação com a história. O Joan Laporta já não é mais o presidente do Barcelona. Ele deixou o cargo para poder disputar as próximas eleições do clube, que vão acontecer no dia 15 de março. Isso acontece porque o regulamento exige que o presidente saia antes da votação. O Laporta quer concorrer ao seu terceiro mandato e pretende manter Hans Flick como técnico. Esse período deve gerar muitas discussões sobre dinheiro, contratações e o futuro do clube. De acordo com o jornalista Mário Cortegana, um agente ofereceu ao Real Madrid um jogador que é considerado um dos 3 melhores do mundo na sua posição, mas o clube recusou na hora. Mesmo quando o agente tentou sugerir outras formas de negócio, o Real Madrid deixou claro que não tinha interesse algum. Essa postura tem causado estranheza no mercado, já que muita gente não entende porque o clube merengue está descartando reforços. Além disso, após a saída de Xabi Alonso, pessoas ligadas à antiga comissão técnica dizem que o time precisa de uma grande reformulação no próximo mercado, principalmente na defesa, no meio-campo e nas pontas. Cristiano Ronaldo do Inter Miami. A ideia de Cristiano Ronaldo jogar no Inter Miami junto com Lionel Messi voltou a movimentar o mundo do futebol. Segundo o jornal Sport News, David Beckham estaria acompanhando de perto a situação de CR7 no Al Nassr, clube da Arábia Saudita. O rumor ganhou força porque o português estaria aberto a um novo desafio, e o Inter Miami, que já tem Messi, Suárez, Busquets e Jorge Alba, seria o único clube capaz de gerar um impacto tão grande quanto o que ele tem hoje. Mesmo assim, o negócio é bem complicado, já que o Cristiano tem contrato milionário na Arábia, mas David Beckham já mostrou outras vezes que gosta de tentar grandes movimentos. O empresário do Endrick confirmou que o jogador vai voltar ao Real Madrid no fim da temporada europeia. Em entrevista, ele deixou claro que o acordo com o Lyon é apenas um empréstimo de 6 meses e não existe opção de compra. Ou seja, em junho, o Endrick retorna automaticamente ao Real Madrid. O agente explicou que o futuro depois disso ainda será decidido e disse que os poucos minutos do Endrick no Real antes do empréstimo foram normais, por causa da grande concorrência no elenco e pelo fato de ele ter chegado muito jovem ao clube. E quando ele chegou no Lyon, o moleque começou a jogar muita bola, mas ultimamente está sendo bem perseguido em campo. Inclusive, alguns jornalistas e comentaristas falaram sobre isso. Se liga só. Será que todo brasileiro que começa a se destacar no campeonato francês começa a ser boicotado, começa a ser perseguido, e é por isso que ninguém respeita e praticamente ninguém assiste esse campeonato? Endrick começou voando no campeonato francês e na Copa da França com a camisa do Lyon, 5 jogos, 5 gols, e hoje foi expulso. E os lances que ocasionaram a expulsão do Endrick são surreais, né? Parece que árbitros são orientados para irem contra qualquer coisa que seja o futebol e o bom nível de jogo da liga. Vamos começar aqui. No primeiro minuto de jogo, o Endrick tomou uma entrada violenta de um jogador do Nantes. Não recebeu amarelo. Aí o Endrick revidou, fez a falta de novo. E uma falta mais leve do que a que ele recebeu segundos antes. Cartão amarelo. Lyon fez 1-0 pra cima do Nantes, né? O gol foi marcado pelo Moreira. E aí tivemos uma falta, irmão, que eu não posso mostrar aqui os lances, né? Pela questão dos direitos autorais do campeonato francês. Né? Mas, cara, uma falta que o Endrick, tipo assim, ele dá uma abraçada, né? E aí, né? Empurra. Uma falta de ataque normal, irmão. De uma disputa.
Cara, ele levou o segundo amarelo. O árbitro Matteo Vernice, né, que é um árbitro já conhecido por ter um ego inflado, um árbitro que gosta de aparecer, né, isso não sou eu que tô falando, é o L'Equipe, que publicou na matéria pré-jogo de Lyon e Nantes, foi lá e deu o cartão vermelho pro Endrick. Eu de verdade não sei o que acontece. Né? Paquetá começou a jogar muita bola pelo Lyon, né, tomou amarelo por tomar uma lambreta. Bruno Guimarães começou a jogar muita bola pelo Lyon, começaram a dar amarelo pra ele. Neymar, começaram a bater nele, ele levava o amarelo, ele era punido, ele era criticado. Será que agora isso vai começar a acontecer com o Endrick também? Cara, não tem jeito, cara. É por isso que ninguém respeita a porra do campeonato francês. Eu queria falar do Endrick. Vocês viram os lances do Endrick? Não. O Endrick é um jogador maldoso? Não. O Endrick, ele exagera um pouco às vezes. A gente já tem cortes nossos aqui, eu, Canedo, e com o Clear ainda na época do 3 na área, da gente falando que enquanto ele disputava o Campeonato Brasileiro daquele ano que ele foi campeão, era o que, 23 aquilo lá, chat? Ele em alguns momentos, ele é bruto. Obrigado, Madruga Azevedo. Ele é bruto, ele foi bruto sim, e ele chegava no limite de ser expulso algumas vezes. Aqui a arbitragem algumas vezes também deixou rolar, outras vezes ele foi advertido, mas ele tem um jogo brusco, ele é um jogador muito forte e ele às vezes passa do ponto. E aí ele vai jogar na França, certo? Que é um campeonato físico, já falei pra vocês que lembra muito a Série B, os jogos do campeonato francês. Eu particularmente odeio o campeonato francês, eu acho um dos piores campeonatos do mundo, acho o futebol jogado lá horroroso e acho que eles têm a arbitragem mais tendenciosa do planeta Terra. Se a gente reclama da nossa aqui, a arbitragem do campeonato francês, meu Deus. Fora aquele Kerman Tupin lá que é bom, os outros são uma vergonha. A gente já viu no campeonato francês, por 2 vezes, eles darem cartão amarelo para um drible. Os caras param o jogo, não é subir na bola não, que virou regra. Neymar foi tentar uma carretilha, amarelo. Foi o Paquetá também que tentou carretilha, amarelo. Eles têm uma arbitragem muito esquisita. No jogo do Lyon, o árbitro estava claramente a fim de pegar no pé do Endrick. O Endrick toma uma bordoada bizarra no primeiro tempo, mas assim, o cara levantou ele, a bola estava 2 metros na frente, ele levantou, era para amarelo clássico. O juiz não deu nada. Aí o Endrick, logo na sequência, ele revida essa falta, mais leve, dá um rapa no cara. Aí ele toma um amarelo. Ele deveria ter tomado amarelo pelo rapa que ele deu, claro, mas aquela falta que ele tomou não poderia passar impune como passou. Isso é aquela arbitragem que quer ficar te irritando. E aí depois ele toma um segundo amarelo num lance estranho. Tem um trança-pé, ele tenta cavar uma falta, né? Ele acaba... Mas os dois estão correndo de lado, assim. É um lance muito estranho. E precisa tomar cuidado. Era só isso que eu ia falar. A arbitragem da França, ela não gosta de jogadores como o Endrick, ela não gosta de jogadores como o Neymar, ela não gosta de jogadores estrangeiros fazendo sucesso lá. Não gosta. Vocês podem discutir aqui, foi rapa, pisou no cara, merecia mais o primeiro amarelo lá, o outro cara também deveria ter tomado amarelo. Se a regra não foi aplicada corretamente. Então você já começa a achar meio estranho. O Neymar pode sim ficar fora da Copa do Mundo de 2026. Segundo informações do bastidores da seleção, o técnico Carlo Ancelotti já definiu 18 dos 26 jogadores que pretende levar para o Mundial, deixando apenas 8 vagas em aberto. E o nome do Neymar, que antes era a certeza absoluta, hoje já não é mais unanimidade. O Ancelotti deixou claro que a base da seleção está praticamente fechada e que as escolhas estão sendo feitas com base em sequência, condição física e rendimento recente. Com isso, o Neymar passa a correr um risco real de não ser convocado, principalmente por causa das lesões, da falta de continuidade e do pouco tempo em campo nos últimos anos. A mensagem nos bastidores é clara: ninguém tem vaga garantida, e o Neymar vai precisar mostrar dentro de campo que ainda merece estar entre os escolhidos. Mas a opinião do narrador aqui é que o Ney, até sem perna, tem que ser convocado, pô, não tem como. Tá maluco? Vai deixar o cara fora? Não tem como, é o menino Ney. E é isso aí, tamo junto. Enfim, essas foram as principais notícias do mundo da bola hoje. Se você curte ficar por dentro de tudo que rola no mundo do futebol, já deixa seu like pra fortalecer. Se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização e comenta aqui embaixo o que você achou dessas histórias todas. A sua opinião é muito importante. E a gente se vê no próximo vídeo.